A palavra-chave dessa lição é perda, que seria o ato ou efeito de deixar de possuir ou ter algo. A verdadeira fé, ela não se mostra nas bênçãos que recebemos, mas na resignação ante a soberania divina, mesmo quando perdemos o que Ele nos deu. Então nós devemos sempre nos resignar diante da vontade de Deus, crendo que aquilo que Deus faz é o melhor. Amém? Eu costumo dizer aqui na Escola Bíblica Dominical que eu não me permito questionar com o Senhor. Muitas vezes eu começo a questionar sim, irmãos, porque eu sou falha, eu sou humana. Perfeito é só o nosso Deus. Muitas vezes eu começo a querer questionar, mas quando eu começo a querer questionar, eu falo, para trás de mim, Satanás. Eu não vou questionar com meu Deus, eu não tenho direito. Como vai a criatura questionar com o seu Criador? Então eu falo, Senhor, eu tenho que me resignar à tua vontade, porque o Senhor sabe o que faz. Se nós tivermos isso em mente, meus irmãos, que Deus não está com controle remoto, operando à distância as nossas vidas, fazendo da maneira como bem lhe apraz fazer, e trabalhando conosco como se nós fôssemos ratos, como se nós fôssemos cobaias de laboratório, experimentando para ver aquilo que vai dar certo. Deus tem todo o controle, Deus tem todo o poder, Ele sabe como trabalhar. E Ele não precisa de cobaias, mas Ele precisa de adoradores. E eu creio que cada um de nós que está aqui nesta manhã veio com o intuito de adorar ao Senhor. Amém? E com certeza Ele está recebendo a nossa adoração e o nosso louvor. Jó começou a sofrer as experiências das perdas humanas. Ele perdeu seu gado, perdeu seu rebanho. Naquela época, Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha um rebanho, uma frota enorme, como pregou o pastor Emílio aqui no sábado, na sexta-feira, e ele fez alusão ao livro de Jó. E eu fiquei meditando naquela palavra, a palavra maravilhosa, amém? Depois Jó perdeu os seus servos. Não obstante a perder o seu gado, o seu rebanho, todos aqueles homens que trabalhavam para Jó, no momento em que as situações adversas começaram a acontecer, eles também tiveram as suas vidas dizimadas. E sempre só sobrava um, que era aquele mensageiro que vinha dizer para Jó aquilo que havia acontecido. Então nós começamos a nos colocar nesta manhã no lugar de Jó, analisando a situação. Vinham servos falando do gado, dos rebanhos, falando que os outros servos haviam morrido, até que chegou o último servo dizendo para Jó que ele havia perdido o seu bem maior, que eram os seus filhos e as suas filhas. Então, foi uma perda progressiva. E eu considero que foi uma perda também progressiva em termos dos danos emocionais que aquele homem sofreu. Porque começou com os bens materiais, mas o coração de Jó não estava nos bens materiais. Isso a gente vê bem mediante a resposta que ele deu ao final de tudo aquilo. O coração de Jó amava seus filhos, mas também não estava fundamentado nos filhos que Deus havia dado. O coração dele estava fundamentado no Senhor. Nem mesmo na sua própria situação, que era a sua saúde. Jó foi perdendo tudo, gradativamente perdendo. Mas à medida que ele perdia, ele se voltava para Deus. E se resignava diante da vontade de Deus. Porque na verdade nós recebemos do Senhor o bem. E muitas vezes nós não agradecemos ao Senhor o suficiente pelo bem que Ele nos dá. Temos um comportamento muito parecido com aqueles 9 leprosos, que receberam uma cura, mas foram embora e não voltaram para agradecer. Apenas um voltou, teve a humildade, teve o coração quebrantado pelo Senhor e voltou para agradecer ao Senhor pela cura física que ele havia recebido. Porque ele entendeu que maior que a cura física que ele havia recebido, havia sido o fato dele ter se encontrado com o autor da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Então eu creio que aquilo marcou de uma forma muito tremenda a vida daquele homem, e ele voltou. E nós temos uma tendência de sermos extremamente egoístas e mal agradecidos, ingratos para com Deus. Muitas vezes nós nos assentamos à mesa e temos o nosso prato favorito. Nós nunca agradecemos a Deus, porque Ele providenciou aquilo que nós gostaríamos de comer.
Ou muitas vezes, se agradecemos, não agradecemos o suficiente. Não agradecemos com lágrimas, e deveríamos agradecer com lágrimas, né? Porque quando nós pensamos em tantos povos nesse mundo que morrem de fome, situações críticas. Eu estava vendo outro dia a foto de uma criança no colo de uma outra criança na Etiópia, com os ossos todos aparecendo à mostra, uma coisa terrível. E meus olhos se encheram de lágrimas. E depois eu pensei assim, meu Deus, isso aí me faz sentir vergonha quando eu vejo alguma gordura fora de lugar. Eu penso, meu Deus, eu estou sobrando e esse aí está faltando. É uma coisa assim, meio hilária, meio cômica. Mas eu cheguei a ter vergonha. Eu falei, meu Deus, o que eu como num dia não é o que uma criança dessa come em um mês. E nós não sabemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. Agora, quando começa a faltar alguma coisa, a primeira coisa são as lágrimas que começam a rolar. Aí nós começamos a chorar na presença do Senhor, porque está faltando. E muitas vezes começamos a murmurar. Por que o Senhor tem deixado faltar? Meus irmãos, às vezes é um tempo na nossa vida que Deus nos deixa no jejum forçado. Isso é maravilhoso. Às vezes Deus nos coloca num spa forçado. Mas é de Deus. Se é de Deus, nós temos que agradecer. Tudo que vem do Senhor é bom, tem um propósito. Deus não tem um propósito de destruir a ninguém. Porque se o propósito de Deus fosse destruir, eu posso dizer para os irmãos que eu não estaria aqui nessa manhã para falar com os irmãos. Eu digo que eu gosto muito de pregar a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Porque é muito fácil falar das coisas de Deus de boca para fora. É muito fácil falar das coisas de Deus sem experiência de vida. Mas eu quero pregar a palavra do Senhor dentro de um conhecimento que me faça realmente viver aquilo que está na palavra de Deus. E quando eu leio essa passagem de Jó, eu vejo a minha situação, porque eu já passei exatamente por uma situação muito parecida com a situação de Jó. Começou na área material, depois ela foi para a área emocional e depois foi para a minha área física. E quando eu cheguei a perder a saúde, eu pensei, meu Deus, agora tudo se acabou. Mas havia um porém, eu estava afastada, não afastada do Senhor, mas eu estava afastada do ministério para o qual Deus havia me chamado. E naquela hora que Deus permitiu que toda aquela situação se abatesse sobre a minha vida, eu falei, Senhor, ainda que o médico tenha me desenganado, quantas vezes eu tinha condições de subir um monte, de ir à tua casa mais, de fazer a tua obra, eu não estava fazendo. Agora, do que me resta, eu não vou poupar a minha coluna. Eu vou subir um monte, eu vou fazer tudo que eu gostaria de ter feito antes, eu não fiz, por negligência, acabei não fazendo, por pensar nos problemas que eu tinha, eu queria resolver os problemas primeiro, para que depois Deus pudesse me usar. Meus irmãos, Deus quer nos usar no meio da tempestade, no meio do vale, no meio do deserto, no meio do problema, porque é lá que nós vamos dar testemunho para aqueles que estão nos vendo, aqueles que conhecem a nossa situação e vão se questionar como é que ele ou ela consegue forças para estar trabalhando, louvando ao Senhor dessa maneira. E eu comecei a focar mais em mim mesma do que nas coisas que o Senhor havia me chamado para fazer. E eu falei, Senhor, ainda que sejam as últimas vezes que eu subo o monte, porque depois eu posso parar numa cadeira de rodas, não tem problema. Mas eu vou fazer a tua obra de qualquer forma, seja numa cadeira de rodas, seja andando, seja rastejando, não importa, Senhor. Porque enquanto o Senhor me der a voz, a boca, a expressão, eu vou continuar te louvando da mesma forma. Pode ser que as pernas não me acompanhem, pode ser que a minha coluna não me acompanhe, não tem problema. Mas o Senhor me deu a voz, e essa voz ninguém pode calar, porque ninguém pode calar a voz de um adorador, amém? Não podem sufocar o espírito de adoração que nós temos em nós, ainda que as situações sejam adversas. Então essa lição, ela me comove, ela me faz agradecer muito ao Senhor quando eu a ministro. Por quê? Porque ela fala de algo que eu já vivi. E são experiências traumáticas na vida do ser humano, mas elas não são para a morte, elas são para a vida. Eu me lembro que muitas vezes no meu trabalho, eu me desligava, eu desligava a mente daquilo que eu estava vivendo. Mas quando eu voltava a pensar, eu não acreditava que era comigo mesmo aquela situação. Parecia que era um grande pesadelo que havia se abatido sobre a minha vida. E eu pedia licença e corria para o banheiro, fechava a porta do banheiro. O banheiro era o único lugar onde eu tinha um pouco de privacidade. E eu fechava o vaso sanitário, colocava a tampa ali em cima, sentava na tampa, colocava a cabeça entre as mãos e chorava e falava assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou conseguir continuar.
Está um buraco, um vazio, um rasgo tão grande aqui dentro, uma ferida tão grande. Eu não sei como é que eu vou continuar, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu preciso voltar e tentar passar alguma coisa que eu não estou sentindo. Mas pelo Senhor eu posso sentir. Porque o Senhor é maior do que este problema. Eu não sei como é que eu vou sair dessa. Mas o Senhor vai me dar graça. E eu voltava, engolia as lágrimas. Que a pior coisa do mundo é ter que engolir as lágrimas, não é? É muito duro ter que engolir as lágrimas. Ter que manter uma falsa aparência para o homem, mas amém, nós temos um amigo verdadeiro para o qual nós podemos nos abrir sempre. Nós não precisamos de máscara, nem de maquiagem, nem de confetes, nem de nada quando nós estamos na presença do Senhor. Porque Ele nos entende de uma forma incondicional, porque o amor dele por nós é incondicional. E eu fui caminhando na presença do Senhor, eu fui caminhando. E à medida que eu fui caminhando, eu fui tocando outras vidas que viam aquilo que estava acontecendo comigo e até se questionavam, só faltaram fazer um bingo para ver a que ponto do processo que eu ia cair. Só faltaram apostar. Talvez o inferno tenha apostado sim, mas perdeu, glória a Deus por isso. Porque o nosso Deus é maior que as nossas dificuldades, o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. E pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui nesta manhã, com a minha coluna completamente refeita. Glória a Deus por isso. O homem não entende, a medicina não vai entender jamais, mas o nosso Deus, Ele entende. Porque Ele nos dá uma nova chance de nós caminharmos na presença dEle. Mas nós precisamos nos manter fiéis. Não podemos perder o nosso foco. Não podemos perder a razão da nossa vida, que não é os bens materiais, que não são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas se vão, meus irmãos. Mas o nosso Deus, Ele continua do nosso lado. Então, infeliz é o homem que tem a sua esperança firmada nas coisas materiais ou nas pessoas que os estão acompanhando. Porque tudo isso vai passar. Mas o nosso Deus, Ele continua eternamente. Ainda que aos olhos do homem você esteja sozinho, aos olhos de Deus você não está sozinho. Porque você tem um exército de anjos ao seu redor. Que o Senhor manda para te guardar, para te confortar, para te amparar, para te dar livramentos ao longo do caminho que você nem muitas vezes entende. Nós temos a presença constante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós jamais estamos em um. No mínimo nós estamos em 4. Amém? No mínimo em 4. Então nós estamos sempre cercados pelo cuidado providencial e paternal do nosso Deus. Nós podemos sofrer e até mesmo viver as perdas da vida. Nisso nós somos humanos. A palavra de Deus não fala que nós não devemos sofrer. Jesus chorou, como prova que o homem, ele é sujeito a dores, ele é sujeito a perdas, ele é sujeito a coisas que machucam mesmo, irmãos. Nós somos humanos. Mas devemos, exemplo de Jó, reconhecer a grandeza e a soberania de Deus no processo da perda, ainda que soframos duramente com ela. Nós não podemos deixar de nos firmar sempre na palavra do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Amém? A palavra de Deus em Mateus 6:33 nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós temos essa palavra no nosso coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, nós entendemos que Deus sabe de todas as coisas que nós necessitamos. E nós não precisamos correr atrás de Deus como se fôssemos mendigos. Sempre com a mão estendida, esperando alguma coisa, mas nunca sem oferecer nada. Porque eu sou tão pobre que eu não tenho nada para dar para Deus. Mas eu sou tão pobre que eu tenho tudo para receber de Deus. Essa é uma grande ironia. Porque a viúva pobre, ela não tinha muita coisa para oferecer. Mas de toda a sua pobreza, ela tirou aquilo que era o seu sustento e levou para o Senhor. E o Senhor considerou aquelas 2 moedas que ela lançou no gasofilácio muito mais do que as quantias enormes que vinham os ricos a depositar. Mas eles depositavam daquilo que lhes sobrava. Eles não tiravam nada que havia lhes custado um sacrifício. Então nós não somos tão pobres assim que nós não possamos oferecer a Deus alguma coisa. O que Deus quer de verdade é o nosso coração. É um coração contrito, quebrantado diante dele. E isso, não há ser humano, por mais pobre e miserável que seja, que não possa oferecer ao Senhor.
E é tudo que Deus precisa. A partir do momento que nós entendemos disso, nós não precisamos ficar correndo atrás do vento, correndo atrás de borboletas, tentando caçar uma aqui e outra ali, porque nós precisamos do sustento. Nós apenas paramos e descansamos no Senhor. E o Senhor faz vir até a nós, da maneira dele, aquilo que nós precisamos. Amém? É bem assim, quando Deus está no controle, quando Ele ocupa o primeiro lugar da nossa vida, o telefone começa a tocar, as propostas começam a vir até nós, as pessoas começam a caminhar até nós com aquilo que nós necessitamos, porque Deus começa a agir a partir do homem permitir que Deus haja. Às vezes nós seguramos as bênçãos, por quê? Porque nós estamos tão voltados para o material e não estamos com o nosso coração voltado para o Senhor, que o Senhor precisa nos deixar mais um tempo na prova. Ele não pode mandar as bênçãos naquela hora. Agora, quando nós tiramos os nossos olhos da prova e focamos os nossos olhos no Senhor, aí o Senhor sabe que Ele pode começar a nos abençoar materialmente, porque nós não estamos dependentes mais daquilo que entra no nosso bolso, nem na nossa conta bancária. O nosso compromisso é com o Senhor. E Ele sabe naquilo que o nosso coração está firmado. Amém? Muitas vezes eu posso vir aqui ministrar para os irmãos, mas Deus sabe daquilo que meu coração está firmado. E Deus não vai trabalhar de uma forma a me permitir a cair. Porque Deus não é como Satanás. Deus não tenta a ninguém. Deus nos prova. Então Deus não vai trabalhar de forma a que eu venha a pecar contra Ele. Mas Deus vai me colocar numa situação onde eu vou crescer. Onde eu vou trabalhar as minhas dificuldades. E em nome de Jesus eu vou superá-las. Amém? Esse é um exercício de fé, um exercício de prática cristã, que nós temos que viver a cada dia na nossa vida. Vencendo as coisas que são de ordem material. Por quê? Porque nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. O Senhor precisa estar no centro, no controle e no comando da nossa vida. De forma que quando isso acontecer, as perdas de ordem material, financeira, material, financeira é a mesma coisa, afetiva, elas não vão nos abalar. Mas vejamos uma coisa, que quando o homem entra num processo de perda material e afetiva, uma vez que a saúde emocional foi comprometida, o espiritual rapidamente começa a adoecer também. Amém? Isso é fato, irmãos. A primeira reação do homem é querer começar a questionar com Deus. E às vezes a se fechar de uma tal maneira para se resguardar aquele restinho que ainda não foi quebrado, que nós começamos a não sentir vontade de orar mais. Nós ficamos no nosso canto, nos deixa no nosso canto. Construímos uma redoma de vidro, onde nós pensamos que nem Deus vai entrar. Grande engano nosso, amém? Por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso. E é uma situação que ela acontece. Não importa o nível de espiritualidade. Veja bem, não importa. Essa é a primeira reação. Agora, o nível da espiritualidade do cristão vai demonstrar o que vai acontecer dali para frente. Porque aquele que tem uma experiência com o Senhor, ele vai viver um segundo momento nessa história. Ele vai parar, vai se quebrantar diante de Deus e vai dizer: Senhor, eu não posso agir dessa maneira, me perdoe. Eu vou começar quebrando a redoma de vidro que eu criei. Eu, por minha livre e espontânea vontade, vou quebrá-la. E vou demoli-la. E vou convidar ao Senhor que entre no problema junto comigo. Senhor, entra comigo. Senhor, senta comigo. Olha, tem uma cadeira aqui, senta do meu lado. E agora nós vamos conversar. Eu tenho esse particular com o Senhor. Quando a situação está muito apertada, eu falo: Senhor, senta aqui do meu lado. Agora nós temos que conversar, Pai. E conversar sério. Porque se houver alguma falha, se o irmão Sérgio me desapontar de alguma maneira, ou se eu desapontá-lo, amém, é o esperado. Porque nós somos humanos. Amém? Os irmãos não pensem que a irmã Ana é santa, misericórdia, poder do sangue de Jesus. Eu estou santa porque eu sou separada, ungida. Todos nós estamos aqui, somos separados, somos ungidos pelo Senhor. Mas não no sentido de ser santa sem falhas. Então, os irmãos vão convivendo comigo, os irmãos vão vendo que eu tenho falhas também. E glória a Deus por isso. Que os irmãos vão ver: poxa, mas tá. Então, a irmã Ana, mas ela tem falhas. Mas o Senhor usa, o Senhor usa todos nós.
quando nós permitimos que Ele use. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos falhas. Então, ao longo do caminho, nós podemos nos decepcionar. Cabe a nós também voltarmos e pedirmos perdão, né, irmão? Porque reconhecer o nosso erro é um dever cristão. Porém, o nosso Deus, Ele nunca nos desaponta. E eu sempre falo isso para Deus: olha, Deus, eu tenho vivido contigo a vida inteira, desde que eu nasci, porque eu cresci num lar evangélico, eu nasci num lar evangélico. A minha mãe, ela me consagrou ao Senhor no ventre materno, e o Senhor me recebeu, ainda no ventre materno. Eu cresci sabendo de uma missão e um propósito a qual o Senhor havia me conferido. Eu já cresci sabendo disso. A minha mãe sempre deixava isso bem claro para mim. Desde pequena, ela sempre falava comigo: filha, você é separada, você é ungida, você é escolhida. Quando ela falava para mim: você não pode agir dessa maneira. Você não pode agir como as outras crianças agem. Tem que haver um diferencial, porque o Senhor te separou, o Senhor te escolheu. E às vezes, sabe, quando a gente é criança ou quando a gente é adolescente, passa por aquela fase da rebeldia, onde nós começamos a nos questionar, queremos nos conhecer melhor, queremos nos achar donos da verdade. E às vezes eu me rebelava e eu falava para minha mãe assim: ah, mas eu não quero ser nada. Dizia para ela: eu não quero ser missionária coisa nenhuma, mãe. Quem disse para a senhora que eu vou querer ser missionária, viajar para esses lugares, passar fome, não poder estudar? Eu quero estudar, mãe, eu quero ter cultura humana, eu quero ter sabedoria, eu quero abrir a boca e as pessoas se encantarem. Eu não quero ser uma pobre coitada, uma pé rapada que não tem cultura nenhuma, que não sabe nada, e falando de coisas que nem sabe o que é. Minha mãe: filha, cala a tua boca, não fala isso. Misericórdia. Deixa Deus trabalhar, você não sabe. Meus irmãos, a gente não deve falar. Ah, essa língua humana é uma coisa muito dolorosa, né? Dizem que a língua é o castigo, né, do corpo. Não sei direito como é que se fala esse ditado, mas realmente. E Deus me permitiu, sabe? Ao longo da minha vida, Deus me permitiu. Eu queria estudar, Deus me permitiu. Eu quero uma porção maior, Senhor. O Senhor foi me dando, foi me dando, foi me dando. Mas lá na frente, quando eu cheguei, eu tive que voltar o caminho todo outra vez. Só que o caminho que eu tive que voltar foi de joelho. Foi sangrando. Foi deixando um rastro de sangue para trás. Meus irmãos, para me fazer lembrar que não é a sabedoria humana, não é o conhecimento humano, não é possuir bens materiais. O segredo da vida do homem é ser firmado na palavra do Senhor, porque não existe sabedoria maior do que essa. Quantas pessoas são sábias e nós conversamos com eles, tem tanta sabedoria, mas sabe, é uma sabedoria que dá asco, que dá nojo, porque não acrescenta nada. É uma sabedoria vã. Como a palavra de Deus nos fala, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Ela provém não do Senhor, não tem nada de Deus. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa no trabalho, eu cheguei no trabalho, e essa colega minha de trabalho olhou para mim e falou assim: Ana, você está um pouco triste hoje. Eu falei assim: realmente hoje eu estou um pouquinho triste. Aí ela: não, você não pode ficar assim. Aí ela: vem aqui, me dá um abraço, está precisando de um abraço hoje, me deu um abraço. Aí eu dei um sorriso para ela. Não, vem aqui, está precisando de outro, me abraçou. Aí ela disse assim para mim: você é uma fada de luz, você é um espírito iluminado. Eu comecei a rir por dentro. Eu falei: Jesus, realmente, ela não entende do que ela fala. Coitada, ela não tem vivência nenhuma com o Senhor. É uma pessoa que tem uma vida muito torta. E o Senhor colocou aquela vida no meu caminho. E eu falei: Jesus, Senhor, por quê? E é uma grande de uma responsabilidade. Uma pessoa que lê cartas de tarô, certo? E que tem conhecimentos em tantas áreas místicas. E no dia que eu olhei para ela, eu só olhei para ela e falei: Senhor, essa mulher é meio bruxa, é meio mística. Aí ninguém entendia nada. Talvez eu tivesse compartilhado com outra pessoa, mas o Espírito Santo de Deus não nos deixa enganados, né? Eu falei: meu Deus, tem uma coisa de errado com essa mulher. Ela é meio bruxa, tem uma coisa estranha. E realmente, a partir do momento que ela começou a conversar comigo, dizer o que ela faz, eu me arrepiei. Na hora que ela me falou, me passou aquele calafrio. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E foi ela ontem, que foi boca de Deus. Ela não foi boca do capeta não, entenda. Foi boca de Deus. Que ela disse para mim assim: você é uma fada de luz, você é um espírito iluminado. Eu falei: realmente, porque eu tenho o brilho do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ela não entende o que é isso. Na verdade, eu não sou uma fada de luz. Na verdade, eu sou uma princesa, é melhor. Porque eu sou filha do rei. O título que ela me conferiu ainda está abaixo do que eu mereço, porque cada um de nós merece.
porque nós somos príncipes e princesas. Somos feitos pelo Senhor para reinar com o Senhor, se nós nos mantivermos na posição certa. E as pessoas não veem, mas elas veem o que? Essa aura, né? O que é essa aura? É a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que faz toda a diferença, com certeza faz toda a diferença. Amém? Nós não podemos perder de foco o nosso propósito, o nosso grande propósito espiritual. E como eu dizia para os irmãos, então eu sempre falo com o Senhor, pode o homem me desapontar, mas o Senhor jamais vai me desapontar. Então naquelas situações onde eu preciso de respostas bem diretas do Senhor, eu falo, Senhor, eu não quero ouvir a voz do homem, o Senhor fala comigo, porque a tua voz eu conheço. Eu sou ovelha e eu conheço a voz do meu pastor. Há alguma coisa herética, isso que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Será que existe alguma heresia a ovelha dizer que conhece a voz do pastor? Nós temos que conhecer. Assim como o pastor nos conhece, nós também conhecemos a Deus, ou temos que conhecer a Deus. Amém? Outro dia eu cheguei na escola e uma aluna minha, de uma das turmas, ela estava sentada, estava de costas, eu só vi o cabelo. Eu olhei e falei o nome. Ela olhou para mim, aí ela assustou e falou assim, teacher, já me conhece? Eu falei, claro, te conheço até pelo teu cabelo. Irmãos, é uma conjectura tão pequena, porque o nosso semestre, ele mal começou, mas eu já conheço até pelas costas, conheço até pelo cabelo. Uma pessoa que antes para mim era totalmente estranha. E será que o nosso Deus, Ele também não nos conhece? E nós devemos conhecer a Deus, amém? Como eu vou conhecer a Deus? Lendo a palavra. Nós temos um manual para conhecer a Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais você conhece a Deus. E na certeza de que Deus é aquele que realmente não nos desaponta. Ele não mente para nós. Ele não nos trai. Ele não falha. Tem um propósito. Nós só precisamos aprender a confiar em Deus. Eu sempre cito esse exemplo. Os pais querem que os filhos aprendam a confiar na sua palavra. Mas muitas vezes se acham superiores a Deus, porque não querem confiar só na palavra de Deus. E querem que os filhos humanos confiem apenas na sua palavra. A sua palavra vale. E a palavra de Deus não vale? Onde é que fica a figura paterna de Deus como um pai que nunca nos desaponta? Às vezes Ele não nos dá. E Ele não nos dá por um propósito, porque Ele sabe que não vai ser bom para nós. Amém? E nós aprendemos isso, nós vivenciamos isso na nossa vida. Nós, como seres humanos falhos, imperfeitos, nós vivemos isso e aprendemos do Senhor. E o Senhor só espera que nós creiamos na sua palavra incondicionalmente, porque o amor dele por nós também é um amor incondicional. Deus não está te pedindo nesta manhã, nem a você e nem a mim, nenhuma coisa que seja impossível que nós não tenhamos condição de fazer. Ele nos pede nessa manhã que nós creiamos no amor dele de forma incondicional. Ainda que nós venhamos a perder materialmente, emocionalmente, nós precisamos estar com os nossos olhos totalmente voltados para Ele, porque Ele está no controle. E na hora certa, Ele vai fazer conosco como Ele fez com Jó. Ele vai nos restituir tudo aquilo que a vida um dia nos roubou. Porque Ele é fiel, Ele é justo. E Ele sabe como trabalhar. Mas Ele sabe como trabalhar na hora dEle, não é na nossa hora. Nós precisamos aprender a esperar no tempo do Senhor. Nós temos que aprender, no tempo da angústia, no tempo da perda, que a graça do Senhor, ela nos basta. Amém? O diabo a todo momento quer nos fazer comprar a ideia mundana de que nós precisamos de mais alguma coisa para sermos felizes. Nós precisamos comprar, nós precisamos possuir, nós precisamos de elogios, de cumprimentos do homem, de alguém que chega e afague o nosso ego, muitas vezes até com uma ideia negativa, às vezes até falando algo que não é verdadeiro, mas o que o homem gosta muitas vezes é de ser bajulado, né? Tratado de uma forma como se fosse algo muito importante. Mas a palavra de Deus nos diz que a graça do Senhor é o que nos basta para que nós vivamos. Em 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo deixou registrado
quando ele clamou ao Senhor para que removesse um espinho na carne, que era uma enfermidade. Há alguns teólogos que dizem que Paulo sofria de uma conjuntivite crônica, uma inflamação nos olhos. Há alguma referência a alguma das cartas, eu não me recordo agora qual delas, que ele disse que aquela igreja a qual ele havia ido pregar a palavra do Senhor, para uma das quais ele escreveu uma das cartas, que se eles pudessem, eles haveriam de ter arrancado os próprios olhos para dar a ele. Então nós entendemos que seria alguma coisa relacionada aos olhos. Deus deixou para provar Paulo, porque talvez se Deus tivesse curado Paulo totalmente, ele teria retrocedido no caminho. Deus sabe o porquê. Agora Paulo também entendia o porquê, porque ele conhecia muito bem a natureza dele. E nós precisamos nos conhecer. Nós começamos a lição falando sobre isso. Quem tem que nos conhecer somos nós mesmos. Deus nos dá as provas para que nós conheçamos a nós também. Para que nós saibamos aonde está a nossa fé fundamentada. Porque eu posso falar uma coisa, agora toca para ver o que vai acontecer. Será que a irmã Ana vai ser a mesma? E os olhos no mundo espiritual começam a ficar vidrados, fitos em nós. Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser a próxima reação? Principalmente o lado oposto, né? Que torce pela minha e pela sua queda, que nós venhamos a nos desviar dos propósitos do Senhor. Porém, quando nós entendemos aquilo que Paulo entendeu, e ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi o que Deus disse a Paulo, ele entendeu. A graça do Senhor me basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia, glória a Deus por isso. Não poderia ser o contrário, mas eu preciso entender. Eu não posso simplesmente ler isso aqui. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Tomara que aconteça isso lá na casa do pastor, porque se acontecer na minha, eu não sei se vai ser aperfeiçoado nada na fraqueza. Eu acho que vai tudo por água abaixo. Não, irmãos. Isso aqui não foi direcionado para nenhum pastor da igreja. Isso aqui foi direcionado para crentes salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, que tem comunhão com o Senhor. A graça do Senhor, ela tem que nos bastar. E o inimigo começa minando nas nossas vidas, porque ele passa para nós uma mensagem a todo instante que a graça de Deus, ela não é suficiente, ela não nos basta, porque vai faltar alguma coisa. Então a graça de Deus, ela vai até aqui, mas eu preciso ir até ali, e dali para frente eu preciso de outras coisas. Eu preciso do material, eu preciso do emocional, eu preciso da minha saúde perfeita, eu preciso que as pessoas me aprovem. Não, mas não é bem assim. A graça do Senhor, ela nos basta. Então, quando nós estamos passando por lutas, nós devemos lembrar: a graça do Senhor me basta. Pronto, acabou, eu não vou discutir. Eu tenho que crer. Eu tomo pela fé, ainda que eu não esteja vendo, mas eu começo a declarar e eu começo a dizer. E o mundo espiritual tem que sair da frente do mal. Tem que sair da frente, tem que abrir caminho para você passar. Porque você acredita que a graça de Deus, ela te basta. E realmente ela nos basta, amém? É tudo que nós precisamos, da graça de Deus para nós vivermos. Há um hino, eu não sei bem se ele está na harpa cristã, mas ele se encontra no inário da Igreja Batista. E eu me esqueci o título desse hino, mas ele começa a primeira estrofe dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, mas seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O homem que escreveu a letra desse hino maravilhoso, ele era um homem de posses, ele era um homem rico, e saiu, a esposa e as filhas saíram para uma viagem de navio. E ele recebeu uma notícia que havia havido um naufrágio. E nesse naufrágio ele perdeu a esposa e perdeu as filhas. E no meio da dor, ele entendeu, ele viveu a palavra do Senhor: a minha graça te basta. Pronto, acabou, bastou. Então, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer. Não havia dor mais forte que aquele homem pudesse sofrer. Poderiam ter tirado todos os bens materiais dele, mas ele perdeu a esposa e as filhas. E provavelmente nem os corpos ele recuperou para que ao menos pudesse sepultá-las decentemente. Mas ele tinha convicção
que no último dia, naquele dia, aquele grande dia que nós esperamos, nós, o povo de Deus, o arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo, que já tiveram morrido, serão os primeiros a subir. E o mar terá que devolver aqueles que ele tragou. E o fogo terá que devolver aqueles que foram queimados. E naquele momento, ele teria a convicção, sendo um cristão, que as suas filhas, a sua esposa, teriam o prazer de serem alcançadas pelo Senhor e subirem. E a certeza disso o fez escrever esse hino, que é uma joia preciosa. Mas cantar esse hino é muito fácil, não é? Viver esse hino é que é muito difícil. Ontem, quando eu estava me preparando para essa lição, eu me lembrei desse hino. Eu comecei a cantar esse hino sozinha. Comecei a louvar o Senhor e cantei uma vez, cantei duas vezes. Depois eu falei, esse ano sabe bem que você está cantando. Aí eu comecei a rir e falei assim, sei. Eu sei bem o que eu estou cantando, mas é isso mesmo. Eu sou feliz, com Jesus sempre sou. Não importa a situação. Eu tenho que ser feliz com o Senhor. Essa alegria da nossa alma, ela não está baseada naquilo que nós temos de material, mas ela está baseada na convicção que nós temos de um Deus que não falha, de um Deus que não erra, de um Deus que é justo. Mas nós temos que entender que nós estamos ainda na terra e tudo aqui é passageiro. Então, nós vamos ter que passar por perdas? Vamos. Consequentemente, vamos passar por perdas. Agora, firmados no Senhor, nós vamos sair lá na frente. Nós não vamos ficar derrotados. Nós não vamos ser tragados por aquilo ali. Nós vamos passar lá para frente. Com certeza nós vamos. Não significa que nós não vamos chorar, mas nós temos que vencer isso aí, dizendo para nós mesmos que nós queremos a participação de Deus no nosso sofrimento. Não é fazendo aquela redoma, não é nos isolando do mundo. A gente tem que quebrar aquela redoma e convidar ao Senhor. Senhor, entra comigo e senta junto comigo. Fica aqui comigo, escuta o meu clamor. Eu preciso falar com o Senhor. Porque quando nós abrimos a nossa boca para falar para o Senhor aonde dói, às vezes você nunca parou para falar com o Senhor aonde doía. Porque Deus intervém na história. E às vezes, para Deus intervir, só falta nós convidarmos o Espírito Santo de Deus para sentar do nosso lado e ouvir a nossa história. Amém? O Senhor me deu em uma situação na minha vida uma experiência exatamente assim. Eu chorava por uma situação, por um longo período. E às vezes eu me queixava para alguém que estava do meu lado, mas eu nunca abri a boca para falar com o Senhor. Um dia eu fui dormir e quando eu comecei a pensar naquela situação, o Espírito Santo disse para mim assim, bem claro: por que tu não falas comigo? Eu sei, mas eu quero ouvir aonde está a tua dor. Não vá dormir dessa forma. Hoje eu quero te ouvir. Hoje eu preciso te ouvir. E eu me levantei, dobrei os meus joelhos e comecei a fazer uma narrativa para Deus. E naquela narrativa eu fui chorando, eu fui me comovendo e eu contei todos os detalhes para um Deus que sabe todas as coisas. Mas eu estava quebrando a redoma de vidro que eu havia construído. E que eu não permitia mais que o Senhor, Ele participasse daquele sofrimento. Sabe por quê? Porque lá no fundo você está culpando a Deus daquilo que Ele fez. Isso é um tratamento psicológico que Deus faz. Como Deus, quando se confrontou com Elias, lá dentro da caverna, escondido lá na caverna, Deus chegou para Elias e perguntou o que ele estava fazendo ali. Deus não sabia, mas Deus queria tratar com Elias. Deus queria fazer com que Elias rompesse da caverna para o exterior, porque ainda faltava pouco, muito pouco para Elias ser arrebatado. Deus sabia que a vitória dele estava chegando, mas ele precisava tomar aquela decisão, se levantar e sair da caverna, sair do esconderijo, amém? Então esse é um tratar psicológico de Deus com as nossas vidas. E naquela noite eu me levantei e falei com o Senhor, chorei todas as minhas lágrimas, limpei os olhos e fui dormir. No outro dia, quando eu me deitei, liguei a televisão, o Senhor falou comigo, não liga a televisão, eu quero falar contigo de novo. Eu desliguei a televisão. E o Senhor falou comigo assim, para te provar que sou eu Deus que te visitei ontem, eu quero que tu me peças alguma coisa material, porque eu vou te responder e vou te dizer que sou Deus que te escutei. E eu falei, Deus, eu não quero nada de material. Porque se Deus me falasse assim, o que você quer de material?
Hoje, se Deus me perguntasse, eu ia falar com Deus: Deus, eu não quero material, não está em primeiro lugar. Irmãos, entendam bem, é um processo, é uma atitude de vida e é um passo de fé. O material, ele não faz parte do primeiro lugar da minha vida, não faz mesmo, Deus sabe. E eu não tenho medo de dizer, não tenho medo nem de dizer, nem de confessar para o inferno, porque Satanás sabe. Da mesma forma como Deus nos conhece, mas Deus nos conhece na profundidade. Satanás, ele visualiza as nossas atitudes. Eu não tenho o meu coração na matéria, e não tenho mesmo. Então, naquela hora, eu achei graça, eu falei: mas Deus, por que o Senhor está me pedindo uma coisa material? Eu não quero nada material. E não que eu não precisasse, mas eu não quero, eu não queria. Mas como o Senhor falou que eu pedisse no material, eu achei até graça daquilo. Falei assim: bem, então, deixa eu pensar. E comecei a pensar e eu falei com o Senhor: Senhor, então eu queria isso. Não era muita coisa não, irmãos. Era uma coisa bem simples. Porque eu não ia pedir a Deus muita coisa, porque meu coração não estava na matéria mesmo. Mas no outro dia, quando eu cheguei no trabalho, aquilo que eu falei com o Senhor estava materializado na porta do meu trabalho. Um bilhete, e tudo ali estava o material que eu havia falado com o Senhor. Eu chorei, mas não foi pelo material, não. Por mim, se aquilo estivesse ali, não estivesse, não teria feito a menor diferença. Porque eu entendi que Deus havia me ouvido. Sabe o que aconteceu? Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a história. Porque Deus, ele tem o poder de intervir na tua história. Nós estamos, às vezes, bem próximos. Temos um Deus que fez com que o sol parasse para dar vitória a Josué. Nós cremos num Deus que fez com que o relógio de Acás voltasse 15 graus para mostrar a Ezequias que ele não haveria de morrer, para mostrar ao servo dele que a palavra haveria de se cumprir. Nós cremos num Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, e o povo passou como se estivesse passando em terra seca, no meio do deserto. Só que havia um paredão de águas, porque o mar foi literalmente seguro pelas mãos do nosso Deus. E nós não cremos que Deus pode intervir na história? Onde está a nossa fé? Para me mostrar que Deus estava intervindo na história, meus irmãos, eu digo isto com a convicção de quem viveu o milagre do Senhor. Aquela situação que eu vivia e que eu era confrontada na minha fé, porque ela não se resolvia, e nós não somos confrontados por aqueles que estão longe, nós somos confrontados dentro de casa. As pessoas olham para nós, são os primeiros que vão: cadê teu Deus? Seu Deus, você não faz isso, por que Deus não te responde? E sempre eu era confrontada com aquilo. Sabe em quantos dias Deus resolveu aquela situação? Em 7 dias. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. 7 dias. 7 dias humanos. Não foram 7 anos, não foram 14 anos. Não, foram 7 dias. Mas há desertos que Deus nos permite passar. Há desertos que eu estou nele há mais de 20 anos. Irmã está no deserto há mais de 20 anos? Estou. Tem desertos que eu estou há mais de 20 anos. E ainda ousa pregar a palavra do Senhor? Ouso pregar a palavra do Senhor com mais força do que antes. Sabe por quê? Porque 20 anos onde eu não senti que o calor do deserto, a ponto de me matar, me matou. Tentou ressecar bastante, mas não ressecou o meu espírito. Eu sempre vejo a providência e o conforto do Senhor. Sempre tem banquete no meu deserto. Não me pergunte como, eu não quero nem saber. Não sou eu que faço o maná, só que Ele me manda o maná. E eu sempre recolho na porção certa do que eu posso usar naquele dia. O que seria esse maná? Eu falo que é a própria comunhão do Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? O maná para mim representa isso. É a comida espiritual que eu não posso viver sem ela. Porque basta nós termos para cada dia. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui mais entre os irmãos. Eu não sei se no próximo domingo eu vou ser apenas uma irmã a mais a ser lembrada. Mas lembra aquilo que o pastor Emílio falou na sexta-feira? Eu quero estar dura, esticada lá no caixão. E as pessoas que passarem serem comovidas pela fé que viram em mim. E dizerem: o mesmo Deus que agiu na vida da irmã, seja o Deus que me acompanhe e age durante a minha vida. Os desertos são motivo para nós darmos testemunho. Com muito orgulho eu posso dizer que eu estou há mais de 20 anos em certas áreas da minha vida no deserto. Mas eu estou feliz com o Senhor. Quando eu vou sair dele, não sei. Mas uma coisa eu sei: aquilo que o Senhor pode fazer, ou melhor, tudo o Senhor pode fazer, mas aquilo que está na hora do Senhor fazer,
Ele só vai permitir que eu espere 7 dias, 1 dia, 1 hora. O Senhor já me respondeu até com menos do que isso. Mas coisas que o Senhor precisa tratar no meu caráter, na minha fé, na minha vida. Que o Senhor demore até 50 anos. Mas trabalha bem trabalhado, Jesus. É sempre que eu peço para Ele. Trabalha bem trabalhado. Quebra bem quebrado. Porque o homem, ele quebra e não consegue colocar no lugar. Deus quebra e faz de novo. E não se vê traços de remendos. Nós precisamos aprender a ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. Não entendermos isso aí como feridas sobre feridas que não são levadas à presença do Mestre Jesus, de forma que nós venhamos a ser apenas uma casca, mas no interior, uma pessoa cheia de feridas, amarguras, sabe, cheia de agruras, e que não consegue entender que Deus está trabalhando e não consegue se alegrar no Senhor, ainda que as situações sejam completamente desfavoráveis. Mas que nós nos levantemos nessa manhã como um exército de pessoas que ousa, em nome do Senhor Jesus, desafiar a Satanás e seus demônios e a mostrar para o Senhor que nós temos garra, fibra, fé para vencer da mesma forma como Jó venceu, em nome de Jesus. E o mesmo Deus que mudou a sorte e o cativeiro de Jó, Ele está aqui nesta manhã para mudar a minha sorte, o meu cativeiro, a tua sorte e o teu cativeiro. Amém? Nós precisamos apenas nos colocar na posição, deixar que Deus faça a obra na maneira certa, na hora certa, da forma como melhor lhe aprouver fazer. Crendo que a graça do Senhor, ela nos basta. E as misericórdias do Senhor na nossa vida, elas são renovadas a cada manhã. E esse é o nosso segredo, é o segredo da vitória. Porque a cada dia o Senhor renova em nós a esperança, renova em nós a convicção da fé, renova em nós a alegria da salvação, que é o que nos mantém de pé, mediante as lutas que nós passamos no dia a dia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Para os irmãos que vieram à escola dominical pela primeira vez, os irmãos vão ver que eu não me atenho na lição, porque eu deixo que o Espírito Santo de Deus fale aquilo que Ele tem para falar. Amém? Eu leio a lição uma vez em casa, eu simplesmente leio a minha lição uma vez, faço todas as referências bíblicas que estão aqui, eu leio, medito aquilo que o Senhor quer falar ao coração dos irmãos, porque primeiro o Senhor tem que tratar no meu coração, para depois o Senhor começar a tratar no coração da igreja, isso é óbvio. A ministração, ela começa daqui para o povo de Deus receber. E eu creio que a lição, se você pegar a lição em casa, você vai ter o conteúdo da lição para você estudar. Mas aquilo que o Senhor quis trazer para nós, para mim também nesta manhã, como algo fresco do trono da graça do Senhor para nós, diante das nossas dificuldades momentâneas que nós estamos passando, aquela palavra que o Senhor quer trazer ao nosso coração, isso nós não podemos deixar e voltarmos vazios para casa, amém? Já houve vezes de eu querer seguir a lição e ficar lendo tudo bonitinho, conforme diz, e o Senhor não falar nada. E ficar tudo vazio. Por quê? Porque eu não dei lugar ao Espírito Santo de agir. Até que eu entendi que não é da forma como eu quero. É quebrando os protocolos. É fazendo conforme o Senhor manda fazer. Amém? Às vezes a gente sai, parece que sai fora, mas não. Quando você vê, no final dá tudo certo. Porque o Senhor, Ele tem o controle de toda a situação. Amém? Eu gostaria de pedir ao irmão Adelmo que fizesse orar por nós, fazendo o encerramento da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Amém? Paz do Senhor, igreja. Seria a primeira vez que eu estou vindo na escola bíblica. Muitas vezes não por não querer vir, mas questão de trabalho, tenho dificuldade em vir. Mas eu ter vindo hoje, eu amei, porque eu já participei muitas vezes da escola bíblica, né? E isso é muito importante para o crescimento espiritual nosso, né? A cada um de nós. Então, a todos os irmãos que podem comparecer na escola bíblica, é um aprendizado que você tem na sua vida e você leva para sempre, para os seus filhos, para os seus netos, tá? Você tem algo de bom a passar para eles. Então, nós vamos orar para nós ir para casa no dia de hoje, para que nós podemos voltar à noite no culto da família, para ser abençoado mais uma vez. Senhor meu Pai, amado Filho, grande é Tu, Senhor, e grande é o Teu nome, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, que vieram Te buscar nesta manhã, Senhor, de domingo, Senhor. Muitas vezes para fazer, Pai. Vai deixar de lado para vir buscar a Tua palavra, Senhor, que tanto nos engrandece, nos enriquece espiritualmente, Senhor, Pai.
Eu te peço, Pai, abençoe, Senhor, a cada um aqui, Senhor. Te leve, Senhor, para casa, Senhor. E traga, Senhor, no final do dia, Senhor, para o culto da família. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Que bênção, né, nossa?